Mais uma vez, boa noite, irmãos. Tivemos problemas técnicos aqui, como certamente todos perceberam, e você que está entrando aí no link, ou retornando ao link, damos boas-vindas. Nosso desejo é que a palavra do Senhor encontre lugar em seu coração nesta noite. Estamos funcionando agora de uma maneira improvisada, tivemos que usar aqui do espírito de MacGyver, de nossa equipe, para conseguir contornar os problemas com a internet que nós tivemos há pouco. E queremos que você volte o seu coração para adorar o Senhor. Estamos captando o som ambiente, certamente não está na qualidade que estávamos transmitindo antes, certamente a imagem talvez não seja a mesma, mas o nosso Deus é o mesmo. Estamos diante do Senhor e o nosso desejo é buscar a presença dEle. Se você está comigo nisso, então eu convido você a orar agora, curvar sua cabeça aí onde você está, e nós vamos buscar ao Senhor em oração. Oremos. Deus querido, nós te louvamos, porque podemos estar em tua presença. Te louvamos pelo restabelecimento da conexão, da transmissão, e nós rogamos, ó Pai, que o Senhor reúna o maior número de pessoas agora, para juntos conosco aqui prosseguirmos a celebrar o teu nome. Rogou, nesse tempo, seguindo a ordem do culto normal, nós estaríamos no momento de contribuição, os dados das contas da igreja para contribuição, você sabe, basta entrar lá no boletim, tem todas as informações lá, você conseguirá contribuir, ou então vem aqui até a secretaria da igreja, que está funcionando, aqui tem a maquininha, você pode passar o seu cartão. Nós queremos agradecer a Deus por sua fidelidade, porque agora, nessa semana, nós vamos efetuar o último pagamento da mensalidade do telhado, né? A empresa que efetuou o serviço. Quem está aqui, quem esteve aqui, quem vem aqui, olha para cima, vê esse telhado, está muito bonito, muito bem feito. Ele já passou pelo teste de uma chuva forte, graças a Deus não cai nenhuma gotinha aqui dentro, só as bênçãos do Senhor continuam caindo aqui, e há recursos no caixa da igreja para fazer frente a esse compromisso, essa última mensalidade. Então nós louvamos a Deus por isso. Hoje também devemos mencionar, é o dia do homem batista, é isso? Então, a todos os homens de nossa igreja, o nosso abraço, a nossa felicitação pela celebração do seu dia. Que Deus continue a fortalecê-los e a levantar mais e mais homens aqui em nossa igreja, homens valorosos, que sejam íntegros, que honrem o nome do Senhor. Também o nosso momento de interação vai acontecer mais para o final do culto, vamos acumular tudo lá após a mensagem. Agora vamos rapidamente meditar, a hora avançou e o meu desejo é que a gente consiga terminar o culto aí até 8h30, ok? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 4, 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Irmãos, nesse tempo de pandemia, a doença está tomando conta. A pandemia tem adoecido o físico, mas também tem adoecido as emoções, ansiedade, angústia, síndrome do pânico e até depressão. Essas doenças emocionais têm uma característica principal, ao meu ver. Todas elas apontam para a falta de esperança nas pessoas que adoecem emocionalmente. Sim, a pandemia emocional é fruto da falta de esperança das pessoas. Além da pandemia, o isolamento social que foi decretado desde 17 de março e prorrogado uma vez após a outra, tem prejudicado a saúde mental das pessoas e a esperança delas tem oscilado, tem enfraquecido. Assim, uma esperança que oscila, uma esperança enfraquecida, uma esperança que falta, tem como resultado uma pandemia emocional nas pessoas. Como disse há algumas semanas, nós precisamos de esperança para viver. Numa mensagem já pregada aqui, eu lembrei de alguém dizer que a esperança é para o ser humano o que a água é para o peixe. Na esperança vivemos, na esperança nos movemos, na esperança nos alimentamos, na esperança respiramos, e se formos retirados da esperança, nada mais nos resta senão morrer. Falar de esperança cristã num tempo como esse, em que tanta gente está adoecida emocionalmente, é portanto urgente. Mas falar dessa esperança que aponta para a segunda vinda de Cristo, para aquilo que vai acontecer no final dos tempos, falar dessa esperança que vence a morte, pode ser entendido por muita gente como uma mensagem pessimista, como alguém que está tentando preparar as pessoas para o pior. Não é isso. Eu continuo a pregar sobre esperança, porque eu creio que ela não é um artigo que se compra na prateleira do supermercado, mas é um artigo extremamente necessário para se continuar vivendo, para se continuar caminhando num tempo tão difícil como esse que enfrentamos. Esperança é algo muito necessário para prosseguirmos vitoriosos no meio dessa pandemia. Por isso eu quero falar nessa noite sobre a maior esperança do crente. Esperança, se você olhar no dicionário, é o ato de esperar algo que se deseja. Mas também esperança é aquela fé e confiança de que vai conseguir alcançar aquilo que se deseja. Em outras palavras, esperança é uma projeção confiante para o futuro. Quem tem esperança projeta o seu futuro de maneira confiante. Vale, portanto, destacar essa forte ligação entre esperança e futuro, pois é a concepção que temos do futuro que dá forma ao presente, define os pensamentos e as ações do hoje. Se a concepção do futuro é fraca ou falta, a vida é indiferente.
A falta de futuro é causa de boa morte das doenças emocionais, da depressão e dos suicídios. Sem uma concepção de futuro, a vida realmente perde o significado e o sentido. O exemplo mais evidente do crente que tem concepção do futuro, sem dúvida nenhuma, é a segunda vinda de Cristo. Antes mesmo da Igreja de Cristo ser batizada com o Espírito Santo, no episódio da Ascensão, os discípulos já tinham uma forte concepção de futuro. Se não, recordemos aquele fato: enquanto Jesus subia aos céus, os discípulos estavam olhando, e então, enquanto olhavam para as nuvens, os anjos disseram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como o vistes subir. Isso significa que a igreja já estava carregada de esperança, de uma concepção de futuro. Jesus vai voltar tal como subiu. Essa marca de esperança, de futuro no seio da igreja, portanto, aconteceu antes mesmo do Pentecostes. A esperança, desde o início e sempre, está no âmago da fé cristã. Nós podemos orar pedindo ao Senhor bênçãos, nós podemos orar pedindo ao Senhor emprego, saúde, cura, resolução de problemas, mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é a proclamação de que em Cristo recebemos a salvação, recebemos o perdão dos pecados, recebemos a vida eterna e um dia receberemos o triunfo final sobre a morte. Foi aquilo que Jó disse: fim da minha vida, fora da minha carne, eu verei o meu Deus. E olha que Jó nada sabia acerca do Evangelho. Essa, de verdade, essa projeção para o futuro é a maior esperança do crente. Nós viveremos com Cristo depois do túmulo por toda a eternidade. O texto que lemos foi escrito para responder algumas indagações que existiam na igreja de Tessalônica. É por isso que o apóstolo Paulo escreve no início e diz assim: escreva estas coisas para que vocês não sejam ignorantes. Havia dúvidas. Há quem diga que a igreja de Tessalônica escreveu uma carta para Paulo, e essa primeira carta é uma resposta a essa carta que Tessalônica escreveu a Paulo. Bom, sendo ou não, os estudiosos não são muito firmes a respeito disso, mas há duas realidades aqui no texto de Paulo. Ele está dizendo que a gente que vive entristecida é aqueles que não têm esperança. Gente que vive sem esperança realmente vive triste, adoece emocionalmente, como já temos dito. Mas Paulo termina esse texto dizendo que nós devemos nos consolar com as palavras que aqui foram ditas. Realmente, enfrentar a morte é coisa muito cruel, e muitos de nós temos visto isso acontecer em nossas famílias, em nossa vizinhança, em nossa igreja. Não tem sido fácil sepultar pessoas queridas, sem poder sequer vivenciar o luto. Não é fácil uma morte que vem e separa um marido e mulher que viveram juntos há 50 anos. Não é fácil vivenciar a morte, vítima de Covid ou não, que vem e que separa pais e filhos. Não é fácil. No final do ano passado mesmo, nossa igreja perdeu um grupo de irmãos tão preciosos, gente que corria ao nosso lado, gente que batalhava a batalha com a gente,
gente que cerrava os ombros. Pregar nos domingos posteriores ao sepultamento desses irmãos foi difícil para esse pastor aqui. E olha, tendo completado 26 anos de ministério pastoral, eu já participei de centenas de sepultamentos, alguns onde não havia nenhuma esperança, alguns onde as pessoas não criam em Deus e estavam ali desesperadas, desesperançadas. Mas graças a Deus, a grande maioria era de sepultamento onde as pessoas tinham uma concepção de futuro para além do túmulo, uma projeção de vida, uma esperança que batia forte no coração delas. O que eu pretendo pregar nesta noite não é um par de muletas para você se agarrar e viver cambaleando, não. O que pretendo pregar é a maior esperança do crente. Depois dos 50, a gente muito facilmente pensa na morte. A gente sabe que o túmulo agora está mais perto da gente do que o berço, como tenho dito aqui. E não fosse eu um cristão convicto, alguém com forte convicção nessa maior esperança do crente, certamente eu viveria atormentado, porque os anos se passam e a gente vai imaginando que daqui a pouco a gente já vai partir. Como é a maior esperança do crente, segundo o apóstolo Paulo nos ensina aqui em 1 Tessalonicenses 4? Paulo diz, em primeiro lugar, que haverá ressurreição dos mortos. Verso 14: Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Aqueles que morreram serão trazidos com Jesus, trazidos juntamente com Ele. É interessante porque o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23, disse que partir era estar com Cristo e ficar era glorioso para ele. Paulo está dizendo que quem parte para estar com Cristo, e estar com Cristo para sempre. E quando Cristo voltar, quem partiu para estar com Ele, porque está com Ele, voltará com Ele, porque quem tem sua companhia, tem sua companhia para sempre. Por isso o texto diz, juntamente com Ele. Jesus morreu e ressuscitou, e com isso Ele aniquilou a morte, pôs fim ao império da morte, como algo invencível. 1 Coríntios 19, 23, 15, 19 e 23, acompanhe comigo a leitura, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que texto glorioso! A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição de todos os cristãos que morrem antes da sua segunda vinda. Por isso, quem é fiel a Cristo não teme a morte. Nenhum de nós quer morrer. Afinal, um dos instintos mais fortes do ser humano é a preservação da vida, mas nós não tememos a morte.
Eu garanto a vocês, se eu soubesse que ficaria inteiro e lúcido, eu gostaria de viver como Matusalém, 969 anos. Mas eu sei que com o passar do tempo, vem a limitação física, vem a careca, a gente não enxerga direito, a gente não ouve direito, e todas essas limitações físicas, então vão fazendo a gente entender que é melhor partir para estar com Cristo mesmo. É como se a gente estivesse sendo desmamado desse jeito de viver aqui. Vejam 1 Coríntios 15, 51, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, aqueles que morrem em Cristo voltarão juntamente com Ele, serão ressuscitados. Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias dos que dormem, ou primícias dos que morreram. A sepultura não é a minha última morada. Outro dia fui a um sepultamento e alguém da família soube que eu era pastor, não membro da nossa igreja, nem crente, penso eu. E ele se aproximou para conversar. De vez em quando a gente encontra destes que tentam impressionar a gente com sua teologia, com suas frases de efeito. E num sepultamento isso, eu digo, é bem comum. É uma hora de consolar as pessoas, não é hora de ensinar, de confrontar e nem de corrigir as coisas que as pessoas falam de maneira impensada. E um deles então se aproximou de mim e disse assim: pastor, todos nós temos aqui a nossa última morada, e apontava para os túmulos assim. Me deu uma vontade de corrigir para ele e dizer: olha, os que morrem em Cristo não tem aqui a última morada, essa aqui é a penúltima morada, porque a última morada é na presença de Jesus para todo sempre. E a minha última morada é ao lado de Jesus, não é porque eu sou crente, não é porque eu sou batista, não é porque eu sou pastor, mas é por causa de Jesus Cristo e dos méritos dele, daquilo que ele fez, quando ressuscitando dos mortos, venceu a morte. 2 Timóteo 1,10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ao triunfar sobre a morte, Jesus passou a ter a autoridade para outorgar vida e imortalidade pelo seu Evangelho. Sim, haverá ressurreição dos mortos por causa daquilo que Cristo fez. Ele foi o primeiro, as primícias, ele aboliu a morte, ele derrotou o poder invencível da morte para todo sempre. Em Cristo e sua ressurreição, a morte foi vencida, a morte morreu, pelo que Cristo fez na ressurreição dos mortos. E como será essa volta de Cristo, trazendo consigo aqueles que morreram, os que dormiram com Ele, os que com Ele estão e com Ele voltarão? A Bíblia fala aqui no texto coisas interessantes. A primeira diz que será uma volta solene, porque ouvir-se-á, segundo o texto, um grande brado. A NVI traduz um grande alarido. Portanto, a segunda vinda, a vinda com os mortos que estão juntamente com Ele, não será silenciosa. A vinda de Cristo ao mundo
foi silenciosa. Ele nasceu lá numa estrebaria em Belém, a gente conhece a história. Não houve ninguém anunciando, não houve barulho. Os anjos anunciaram os pastores. Só quem presenciou a vinda dele, a primeira vinda dele, foram os animais. Tanto os pastores quanto os magos, quando chegaram, ele já tinha nascido. Os magos, então, ele já tinha pelo menos 2 anos de idade. Não houve alarido, as autoridades não souberam disso, ninguém sabia direito. E quando ele partiu, do mesmo jeito, quando Jesus morreu, quando foi assunto aos céus, apenas o círculo dos discípulos viram aquilo. Não foi um fato notório do mundo inteiro, não houve nada que anunciasse aos 4 ventos essas verdades. Mas a segunda vinda de Cristo não, a Bíblia diz que haverá um grande alarido, e todo olho verá, todos saberão, leste a oeste, norte e sul, todo olho contemplará, haverá um grande alarido. Diz mais, a volta, a segunda vinda, será a voz do arcanjo. Os anjos anunciaram a primeira vinda, mas a volta será acompanhada da voz do arcanjo. Quando Jesus ressuscitou, havia um anjo lá. Quando ele foi assunto aos céus, 2 anjos. Quando ele nasceu, um coral de anjos. Mas na segunda vinda será o arcanjo, o príncipe dos anjos, vai encher o seu pulmão de ar e com uma voz forte vai anunciar a segunda vinda. A volta será anunciada à voz do arcanjo, mas a volta de Cristo será anunciada ao som da trombeta. O chofar, tem um amigo pastor que gosta de chofar, eu aliás comprei um chofar para ele. O chofar era tocado apenas em momentos especiais, momentos de solenidade, de festa, e o que vai acontecer então é que esse chofar sendo tocado será uma grande solenidade. Eu conheço um outro pastor que sempre anunciava que a volta de Cristo virá com um som de trombeta. E uma ocasião ele foi brincar com a igreja, fez uma coisa engraçada. Comprou o chofar, ninguém sabia, contratou um rapazinho de pulmão bom, assim, um trompetista, pediu para ele ficar lá no alto da galeria escondidinho, e mediante o sinal do pastor na hora da mensagem, aquele homem encheria o seu pulmão de ar e tocaria aquele chofar no meio da mensagem. E assim foi. Quando o chofar tocou, todo mundo saiu correndo. A igreja se levantou, os irmãos se levantaram e saíram porta fora. Ficou apenas uma irmãzinha lá sentada. O pastor então deixou o púlpito e foi lá para elogiar, para agradecer a irmã por sua perseverança. Mas ao chegar percebeu que ela tinha tido um ataque cardíaco, e foi por isso que ela permaneceu ali. Sabe, quando alguém parte daqui, tão querido, às vezes as pessoas chamam, coitadinho de quem morreu. Conta-se que uma igreja, há uns anos atrás, depois que perdeu um irmão muito querido, estava reunida em sessão, hoje chama assembleia, né? Em sessão, e alguém se levantou para dizer, pastor, o senhor acabou de registrar o movimento de membros, o desligamento do nosso querido irmão por falecimento. Eu queria que ficasse registrado em assembleia um voto de pesar pelo falecimento do irmão fulano de tal. Enquanto os irmãos estavam discutindo, uma senhorinha se levantou e disse assim, mas meus irmãos, quem parte para estar com Cristo merece voto de pesar? E pronto, acabou-se a discussão e a proposta caiu imediatamente. Pastor Mauro Israel Moreira foi pastor na PIB de São Gonçalo. Ele foi acometido de um câncer
que tomou o seu corpo por completo e em 2 meses no máximo ele se foi. Ele era um homem de Deus. A última aparição do pastor Mauro Israel em sua igreja foi muito traumática. Ele foi carregado até ali por uma cadeira de rodas, e então bem pertinho do púlpito ele reuniu todas as suas forças e, equilibrados em uma muleta, equilibrado em 2 muletas, ele conseguiu dizer à igreja, e dentre o que falou, ele disse assim: meus irmãos, continuem orando. Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus, mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Um repórter, querendo questionar Billy Graham, disse a ele: Billy Graham, se tudo isso que você prega acerca do céu, da volta de Cristo, se nada disso, depois que você partir, for verdade, como é que você vai se sentir? Se do lado de lá não for nada do que o Senhor tem pregado? Billy Graham respondeu: se não for verdade, eu terei feito bem para muita gente, terei ajudado muitas pessoas a viverem perto de Jesus. Mas e você que me faz essa pergunta? Bonhoeffer, teólogo alemão, morto durante o nazismo, enquanto estava sendo levado à sua execução, disse: para mim, isso aqui não é o final, para mim é apenas o começo. Martin Luther King Jr., tão novo, 39 anos, partiu, mas deixou preparado o dizer que deveria estar escrito sobre o seu túmulo, e lá está até hoje. Diz: livre, verdadeiramente livre, pela graça do Senhor Todo-Poderoso, verdadeiramente livre. Bem, eu preciso terminar. A maior esperança do crente aponta para aquilo que vai acontecer depois do túmulo. Irmãos, estas palavras estão aqui. O apóstolo Paulo diz: para que nos consolemos uns aos outros. Seu coração está entristecido, você tem vivido dias de ansiedade, você está preocupado com o futuro, você anda perturbado, seu sono desregulou, você perdeu aquela paz, aquela serenidade. Que estas palavras aqui sirvam para consolar o seu coração. Sabe, eu amo muito viver. Deus me deu uma esposa maravilhosa, e eu sei, você que me ouve aí, provavelmente conhece a maravilhosa esposa que Deus me deu. Deus me deu 2 filhos maravilhosos, e eu amo estar perto deles. Eu amo quando nos assentamos à mesa para as refeições. A nossa vida não é paz o tempo todo, vez por outra temos algumas rusgas. Eu amo estar com a minha família, eu tenho prazer em estar em casa junto deles. Mas, irmãos, a alegria que eu sinto na minha família não se compara com a alegria que eu sentirei quando me encontrar com Cristo. Eu amo a carreira que o Senhor me deu, eu amo cuidar de gente, pastorear, pregar, eu amo. Eu não me esqueço daquele dia, quando na minha ordenação, ao final, eu me ajoelhei. Na foto eu consegui ver, havia uma mão
que encostava na minha cabeça, eu só sentia pelo cabelo. Na foto eu vi, eram as mãos do pastor Jerry Key, meu professor do seminário, quem pregou no culto meu de ordenação. Eu lembro que naquele dia, enquanto ajoelhado, eu não conseguia me manter de joelhos. Havia um peso sobre os meus ombros. Eu confesso, eu pensei que eu não passaria daquele momento. Eu gosto de dobrar os joelhos no ângulo de 90 graus, mas eu não consegui me manter em 90 graus, eu fui me assentando sobre os pés, e fui como que me enterrando no chão. Havia um peso no meu coração, e depois que passei, eu entendi, eu estava sendo revestido da autoridade espiritual para o ministério. Que gloriosa experiência! Mas irmãos, essa gloriosa experiência não pode ser comparada com aquela do dia em que eu me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Que bênção é viver tomado da maior esperança que o crente tem. Um segundo apenas depois que eu fechar os olhos, eu estarei com Jesus e estarei com Ele para todo sempre. É por isso que Paulo vai dizer: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Temos um glorioso futuro, não por causa do nosso passado, mas por causa do passado de Cristo e do que Ele fez e da vitória que Ele decretou sobre a morte. Nós também estamos certos de que venceremos e estaremos com Ele para todo sempre. Nós vamos terminar. Precisamos terminar. Eu espero que essa mensagem sirva de consolo para o seu coração. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Na semana que vem, também não. O que sei, e isso me consola, é que aconteça o que acontecer, o pior inimigo do ser humano é a morte, e ele já está vencido em Cristo Jesus. Amém? Que Deus console seu coração, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus lhe faça espetar os olhos nessa esperança, nesse glorioso futuro guardado para aqueles que creem em Jesus. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, eu convido você a refletir naquilo que ouviu. Eu convido você a cantar com a gente.
forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Nós louvamos a Deus por todo esse pessoal que está com a gente aqui, uma equipe valorosa e que conseguiu driblar aqui os problemas que tivemos durante a transmissão. Graças a Deus, no retorno ainda tivemos cerca de 80 acessos via Facebook. Não foi possível a transmissão via YouTube dessa vez até o final, mas no retorno ainda tivemos 80 acessos, né? Deus seja louvado por essa gente que está aqui. Vocês, irmãos, não fazem ideia do que é esse negócio aqui, um monte de fio, um monte de coisa aqui, e eles conseguem driblar as mais difíceis situações. E hoje foi um dia assim, uma noite assim, né? Então Deus seja louvado pela vida deles. Vamos aqui aos pedidos de oração que chegaram. Eu quero agradecer a presença da Lorena conosco. Infelizmente não conseguiu dirigir o culto até o final, mas eu vou convidar o papai dela, que está aqui, nosso diácono Leandro. Ele vai nos conduzir a Deus nesses motivos de oração que vou apresentar aqui. Agradeça
diácono Leandro, pela vida dos homens batistas, que hoje celebram seu dia. O Antero faz questão de mencionar aqui, o nosso líder da Sociedade de Homens. Também agradeço a Deus pela recuperação do pastor Denilson. Aos pouquinhos ele está melhorando, né? Aos pouquinhos ele está voltando a se alimentar, sentir o paladar, as dores estão diminuindo, e tanto ele quanto Magali estão bem. Natália, graças a Deus, até agora nenhum sintoma. Então continuamos a pedir em favor do pastor Denilson. A Lilian Cristina pede orações pelo Arthur Lima, de 12 anos, está internado aguardando cirurgia para retirada de 2 coágulos no cérebro. Então é uma cirurgia delicada. Pede orações por Andréia, provavelmente a mãe, ou Andréia, que está sofrendo muito, está com depressão. Anjo Ciara agradece a Deus por estar conseguindo controlar sua pressão arterial. A irmã Suelena agradece pela Cirlé, que fez aniversário nessa semana. Rosane pede oração pela mãe da Natália, cunhada dela, né, que vai fazer uma cirurgia na próxima terça. Janaína pede oração por sua família e por ela mesma, Janaína Cristina. A Dalva, a irmã Dalva, pede orações pela igreja, da igreja em favor da sua sobrinha Selma, que já se encontra curada do Covid. Cirleia está pedindo oração por Caroline, a filha da Simone, já mencionado no culto da manhã. Ainda ela não se encontra bem depois da cirurgia, né? Então vamos seguir orando pela Caroline, filha da Simone. Irmã Rita pedindo para a gente não esquecer de orar pelo Tiago, filho dela. Ali a batalha é com oração mesmo. A Ironete pede pelo priminho Antônio, está internado com paralisia facial. Então são esses os motivos. Certamente o Leandro não vai conseguir lembrar de tudo, mas o Senhor ouviu, o Senhor sabe, e Ele pode atender, porque Ele tem onisciência e é todo poderoso para nos socorrer quando estamos em angústia e em aflição. Vamos então orar. Leandro vai nos conduzir. Amém. Graça e paz, amada igreja. Peço a você que nesse momento, mesmo daí da sua casa, se concentre aqui conosco em oração. Irmãos, temos que crer no poder da oração. A oração tem poder, e nós juntos, como corpo da igreja, como corpo de Cristo, vamos interceder, clamar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, transmitindo o culto, Senhor, de honra e glórias ao Teu nome. Senhor, nós sabemos quão poderoso és Tu. Por isso entregamos as nossas vidas diante de Ti nesse momento, Pai. E Te pedimos, Senhor, que Tu venhas cuidar de nós, Senhor. Nos dá, Senhor, a esperança que precisamos, ó Pai. Assim como a palavra que foi dita, Senhor. Sabemos que aqui é passageiro, Senhor. Sabemos que temos uma esperança maior em que acreditar, que é a vida eterna ao Teu lado, Senhor. Ó Deus, seja com os pedidos que foram feitos aqui, ó Pai. Muitas das vezes nós temos a dificuldade de lembrar os nomes, Senhor, e todos os pedidos, Senhor, mas já estão apresentados diante de Ti, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, especial pelos homens batistas. Hoje é o dia que é comemorado, Senhor. Nós sabemos que na Tua igreja existem homens valorosos, Senhor, que estão levantados para a Tua causa, a Tua obra. E nós te pedimos por todos os homens, Senhor, não só da nossa igreja, mas todos no mundo espalhados, Senhor, que estão, Senhor, nesse momento com suas famílias, em cultos online, ou até presencial, Senhor. Mas que o Senhor seja, Senhor, com cada um, dando sabedoria, dando força para cuidar, Senhor, do seu lar, tomar as decisões precisas, Senhor, sempre voltado para a Tua glória, o Teu reino. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que foi feito aqui. Pai, nós queremos Te clamar
que te pedir, entregar, Senhor, cada transmissão aqui feita. Hoje eu pude ver, Senhor, o trabalho, Senhor, aqui. Senhor, que Tu possa nos dar recursos, Senhor, sempre para fazer o melhor para Ti. E em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo mal, todo espírito contrário, Senhor, à transmissão que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai, porque cremos no Teu poder. Pessoas precisam, Senhor, ouvir a Tua glória. Senhor, não é um vírus que vai parar, Senhor, o nosso amor por Ti, a nossa esperança, Senhor. Nós sabemos, Senhor, do que iríamos passar aqui nesse mundo. Nós sabemos de tudo isso, ó Pai, mas temos que passar confiantes em Ti, Pai. Sabemos que Tu és a nossa esperança e sempre há de ser conosco. Muito obrigado, Senhor, por sentir a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. O Senhor tem nos livrado a cada dia, Senhor, mediante o vírus. Nós estamos aqui com saúde, de pé. E nesse momento eu quero estender essa oração, Senhor, à família do pastor Denilson, Senhor, a sua esposa, a sua filha. Ó Deus, tem misericórdia, cobre o Teu servo, Senhor, com a Tua mão. Estabeleça a saúde, Pai, em nome de Jesus. Protege a Natália, Senhor. Cremos no Teu poder, Pai. Sabemos que Tu és um Deus que está conosco, Senhor. Temos esperança nisso, ó Pai. Cremos fielmente em Ti. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome sempre, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, está sempre conosco. Senhor, cuida da nossa semana que vai se iniciar. Pai, temos os nossos afazeres, nós não podemos parar totalmente. Nos livra, Senhor, cuida de nós, seja conosco, nos dá, Senhor, força, sabedoria. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Derrama, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Seja com Teu povo, Senhor, dentro de casa, ouvindo essa oração agora, onde quer que esteja. Ó Deus, fortalece os Teus servos, não deixe que esfrie, Senhor, pelo fato de não estarmos na Tua casa, mas pelo contrário, fortaleça eles, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja com cada um nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso pastor, por sua família. Senhor, fortaleça o Teu servo, Senhor, sempre na Tua obra. Senhor, dá a ele o poder, Senhor, de tocar esse rebanho da melhor forma possível, assim como tem sido. E graças a Deus pelo Teu servo. Muito obrigado. Nós agradecemos e louvamos, Senhor, pela vida do nosso pastor. Deus, fica conosco. Essa oração, Senhor, que nós dirigimos aqui, sabemos que o Senhor vai responder a cada um conforme a sua vontade. E perdão, Senhor, se esquecemos alguma coisa, senão nós não lembramos, mas Tu és o Deus que lembra e sabe de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos caminhando para o final. Eu devo lembrar aos irmãos que na próxima quarta-feira nós daremos prosseguimento ao nosso projeto Somos Família de Deus, um programa na liderança do Ministério de Famílias da nossa igreja. Vamos meditar nos erros e acertos de mais uma família de Deus no Antigo Testamento, e depois vamos distribuir aos irmãos perguntas para vocês conversarem em família, para na sexta-feira nós nos reunirmos através da plataforma Zoom. A igreja adquiriu uma assinatura desse programa, e foi uma bênção reunir. Ficamos quase 2 horas com cerca de 35 conectados ali, famílias inteiras, e foi muito bom orar, rever, estar junto com os irmãos. Sexta-feira, primeiro quarta, a transmissão lá de casa, e na sexta-feira mais uma reunião como essa. Antes disso, na terça, nós devemos ter mais um testemunho online. Fique ligado lá no WhatsApp, comunica, o WhatsApp oficial da nossa igreja, que vamos informar os detalhes a respeito do próximo testemunho online na terça-feira à noite. É isso? Esqueço de alguma coisa? Podemos caminhar para o fim? Terminamos um pouquinho depois do horário, depois de todos os problemas que tivemos, mas pela graça de Deus estamos terminando bem. Que Deus cuide de você, da sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Vamos terminar com a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.